Estamos com mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito. Faça comentário, dá seu like, compartilhe. E hoje nós vamos estar falando algo que é preciso. Na verdade, quando o Senhor mandou eu falar, eu falei: Senhor, isso daqui não é muito interessante. Mas o Senhor falou para mim: é necessário. Estou preparando o meu povo. É necessário. Aí a gente obedece. Você já usou máscara? Nessa máscara que nós estamos usando por causa desses acontecimentos atuais. Mas é máscara. Aquela que faz esconder quem você verdadeiramente é. Logo após a vinheta, vamos estar vendo sobre isso. Na Grécia Antiga, um ator, ele usava máscara de cera para atuar. As pessoas não conseguiam ver quem ele era, simplesmente a máscara que ele usava. E aqueles que não usavam a máscara eram chamados dos sem cera, que é os sinceros. Vamos ao tema de hoje? Cuidado com a hipocrisia, cuidado com as aparências. Nosso texto base está em 1 Pedro 2:1. Portanto, livrando-nos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Novamente, eu quero deixar bem claro para vocês que todos os nossos estudos, eles são direcionados pelo Senhor. Não é estudo para prejudicar ou para atacar A ou B, mas nós temos que estar prontos para o arrebatamento da igreja. E hipocrisia é um tema, assim, até interessante, muito interessante mesmo. E nós vamos ver que ele significa uma pessoa falsa, uma pessoa fingida, uma pessoa que usa uma máscara dissimulada. No grego era um ator, era aquele que atuava, que fingia ser quem ele não era. Jesus, ele usava o termo hipócrita contra os fariseus, que pareciam ser bem religiosos, pareciam ser zelosos no guardar a lei, mas não eram. Mateus 23:13 diz assim: ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. É muito sério esse assunto. Na psicologia, principalmente a psicanálise, ela traz um conceito da hipocrisia ser uma ação de você simular comportamento e crenças em favor de uma virtude, mas não a seguem. A máscara de fingimento, segundo a psicanálise, tá? Esse hipócrita, essa pessoa, ela tem ausência de culpa imediata. Ela faz e ela nem percebe. É um comportamento já aprendido e é um bloqueio empático. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. E pessoas assim gostam de depreciar o outro. Usam isso para encobrir a sua infelicidade. Ela se aproveita de fofocas, de intrigas, simplesmente para se sentir melhor. A psicologia, ela nos dá sim umas dicas de como identificar uma pessoa hipócrita. São pessoas que não gostam de ficar sem poder, são pessoas interesseiras, invejosas, aduladoras, tentam impressionar o outro. E é impressionante. É um dos maiores venenos que circulam no ambiente social atualmente. É um tema muito falado, principalmente no contexto em que nós vivemos. A hipocrisia, ela é um comportamento que desagrada a Deus, até porque as pessoas negam ser assim. Muitas pessoas não percebem os seus comportamentos, mas Deus não. Deus reconhece os hipócritas. Isaías 29:15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Querem esconder seu caráter dos homens e se esquecem do Deus onisciente. Então Isaías, ele já fala: ai dessas pessoas que querem ser quem não são
e geralmente pessoas maldosas. Salmo 32:2, o salmista fala assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Como o Senhor não gosta do fingimento. Jó 34:21, porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, ele vê claramente cada um de seus passos. O importante de nós estarmos meditando nesse estudo é para nós nos analisarmos, para que o Espírito Santo possa trazer as falhas que nós temos, para que possamos ser ataviados como uma noiva, para que possamos estar sendo preparados para o grande encontro com o Senhor Jesus nos ares. É por isso que é importante os estudos que têm sido explanados aqui no canal. Cristo, ele reconhece os hipócritas. Nós vimos que Deus reconhece, mas Cristo também reconhece. Lucas 20:23. Jesus percebeu a astúcia deles? Ele ponderou. Jesus percebeu o quê? A astúcia. Ou seja, a dissimulação, aquele desejo de fazer uma armadilha para que Jesus caísse. Mateus 22:18. Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: por que me tentais, hipócritas? Então nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas elas vão ficar provando a gente, elas vão ficar tentando a gente, inclusive até mesmo tirar a gente de uma tranquilidade, fazer a gente ficar bravo. Elas vão querer simplesmente sobressair de uma forma maligna. Deus não tem prazer na hipocrisia. Isaías 9, verso 16 e 17. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices, e nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. É interessante que você vê que o negócio é contagioso. Então nós temos que prestar atenção nas atitudes e naquele que nos rodeiam. Mateus 23:27, Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundície. É tremendo ver como Jesus ele se irrita, ele abomina esse comportamento do hipócrita. Existe um velho ditado que fala assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É justamente isso que está expressando em Mateus 23:27. A pessoa ela se demonstra, sabe aquele lobo com veste de ovelha, com cara de ovelha, e nós temos que estar atento com isso. As pessoas, geralmente, que vivem na hipocrisia, elas vivem uma falsidade com elas mesmas. Elas se enganam. E como é perigoso, porque se ela não perceber, ela vai para o inferno. Porque Jesus não tem, ele fala que ele não tem nada com o hipócrita. Ele ensina uma coisa, o hipócrita, mas ele faz outra. Mateus 23:3. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles falam uma coisa e fazem outra. E geralmente eles vão na parte mais religiosa, ou até mesmo numa parte de uma falsa moral. Eles se acham superiores aos outros. Mateus 23:4, Jesus fala assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Eles gostam de se sentir superior. Lembra que eu falei? Por quê? Para não aparecer a infelicidade deles. Eles se acham justos aos seus próprios olhos. Lucas 18:11. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Então nós vemos aqui, eles se acham justos aos seus próprios olhos, eles querem se justificar. Mas quem nos justifica?
é o Senhor. É Deus que tem que aceitar a oferta, é Deus que tem que aceitar a gente, e Deus ele nos aceita e o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Mas aí os fariseus, os hipócritas, eles simplesmente ficam se achando os mais justos, os mais santos. E não é assim que funciona. Eles gostam de ser vistos, eles gostam de chamar a atenção. Mateus 6:2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. O verso 5 também fala algo bem semelhante. Não adianta a gente querer ser visto, a gente querer receber glória, a gente querer receber elogio. O importante, é por isso que Jesus quer nos ensinar, é isso vir do Senhor Jesus, porque o Senhor ele nos mostra, é impressionante principalmente como o próprio Jesus fala tanto para a gente não copiar o comportamento deles. Os hipócritas, eles gostam muito de julgar. Vamos fazer uma análise rápida. Quando ele está julgando, ele não está olhando para ele. Ele está jogando no outro aquilo que é dele. Mateus 7:3-5, o próprio Jesus fala assim: por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eles não enxergam seus próprios erros, mas eles querem acusar o erro do outro. Outro comportamento deles, eles negam a eficácia da piedade, eles negam a eficácia da compaixão. Eles não se comovem, eles não sentem o sofrimento do outro. E aí, Paulo, em 2 Timóteo 3:5, fala assim: tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Agora, olha o que é tremendo, que Paulo fala: destes, afasta-te. Preparando esse estudo, a gente vai para vários estudos, inclusive até secular. Só que o mais interessante é que no secular, o conselho que os homens dão, a gente viu Paulo falando para Timóteo, mas no secular também, eles falam: fique longe de pessoas assim, porque são pessoas que vão te prejudicar. São pessoas, vamos voltar, apegados a tradições humanas e principalmente religiosas. Mas eles falam e não fazem. Mateus 15:3. Ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Tem todo um contexto aí. Mas eu trouxe esse pedaço por quê? Porque fácil é falar, mas o Senhor, Ele quer que nós aprendamos a viver conforme a palavra. Eles também exageram em seus próprios valores. Exageram em detrimento de outros. Olha que impressionante o próprio Jesus nos ensinando. Mateus 23, verso 23 e 24. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei. Quais são? Justiça, misericórdia, fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles, líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. E quando a Bíblia ela nos traz isso, o próprio Jesus nos fala, isso é justamente para nós analisarmos qual é a nossa atitude. Aqui está falando sobre líder, mas nós temos que observar a nossa atitude. Será que tudo a gente pega e marca em cima? Será que tudo a gente pega e faz questão? Aí é quando fala, você coa aquela pequena coisinha, e quando tiver o camelão que você vai ter que engolir? Então, Jesus, ele é tremendo, ele quer que nós aprendamos que não adianta coar mosquito, nós temos que ter bom senso, nós temos que viver o que nós pregamos. Vamos ver exemplos da Bíblia sobre hipocrisia? Vamos começar com Caim, Gênesis 4:9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão?
Você lembra dessa passagem? Caim tinha matado Abel e tinha escondido o corpo dele. E Deus, ele é Deus de conversa, Deus é Deus de relacionamento. E ele pergunta para Caim, Caim fala assim, sou eu lá o guardador do meu irmão? O mais interessante é que uns versículos anteriores, Deus fala para Caim, porque Deus conhece o nosso coração. E Deus fala para Caim, Caim, o pecado jaz à porta, toma cuidado. Então, quando a gente vê Caim, simplesmente ouviu por um ouvido e saiu pelo outro e alimentou a inveja no coração dele. Então, que nós possamos aprender com Caim aqui, tá? A hipocrisia dele até para com Deus. Homem é terrível. Vamos ver outro? Absalão. 2 Samuel 15, 5 e 6. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, Absalão, filho do rei Davi, né? Ele se colocava lá na porta para ouvir as questões daquelas pessoas que vinham falar com o rei Davi, não era com ele, mas ele se colocava lá. Aí se prostrava porque ele era um príncipe, né? O que ele fazia? Ele estendia a mão para a pessoa, pegava a mão da pessoa e beijava a pessoa. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, olha a hipocrisia de Absalão. Ele furtava o coração dos homens de Israel. Ou seja, ele se mostrava que ele sim se importava com as pessoas e que Davi não, mas Davi não sabia o que estava acontecendo. Então nós temos que tomar cuidado para nós não estarmos se colocando em lugar que não é para nós nos colocarmos. Esse exemplo de Absalão é tremendo e o fim dele foi terrível. O exemplo que nós vimos muito nos nossos versículos de hoje, os fariseus. Mateus 16 e 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Jesus falando. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. E eram pessoas que conheciam muito bem a palavra. E eles pedem para Jesus, nos dar um sinal. E Jesus repreende eles. Por quê? Porque a intenção deles era fazer Jesus tropeçar em alguma coisa na lei. Outro exemplo, tem tantos exemplos conhecidos, Judas Iscariote, Mateus 26 e 49. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Você lembra qual era a intenção de Judas? Judas tinha vendido Jesus. E o sinal que Judas ia dar para aqueles homens pegarem Jesus era o beijo. E ele chega assim com a maior cara de pau, eu te saúdo, Rabi, e o beijo. Olha como se a pessoa não presta atenção. É tão comum ela ter esse comportamento de hipocrisia. Só que não se esqueça, nós somos observados pelos homens e por Deus. Sabe qual é o perigo da hipocrisia? Eu poderia trazer até outros. Eu poderia trazer Ananias, eu poderia trazer Simeão. Eu poderia trazer outros exemplos, mas tá bom, né? Vamos ao perigo da hipocrisia, porque pessoas hipócritas não são ouvidas por Deus. A oração de pessoas hipócritas não é ouvida por Deus. Isaías 1:15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Olha que tremendo! Por isso que nós temos que aprender, e eu dou graças a Deus pelo Senhor estar trazendo temas desafiadores, mas que está nos preparando para o arrebatamento da igreja. Outro perigo da hipocrisia, não recebe galardão. Quem pratica, quem é hipócrita não tem galardão não. Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Vamos mais um perigo da hipocrisia? Não entra no reino de Deus. Não entra. Lembra que eu falei? Quantos versículos que Jesus traz na Bíblia para nós sobre hipocrisia? É porque ele detesta. Mateus 5:20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Lembra aqueles que coam mosquito e engolem camelo?
Então nós temos que assim ficar muito atento, porque nós temos um foco, nós temos um objetivo e nós vamos chegar lá nesse objetivo. Mas nós temos que nos observar e observar comportamentos que desagradam a Deus, que às vezes nós praticamos até mesmo sem perceber. Os hipócritas, eles são indesculpáveis diante de Deus. Olha que perigo, é indesculpável. Romanos 2:1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabe o que eu acho interessante? Aí na psicologia a gente vê, quando estuda, você vê assim, eu projeto no outro aquilo que é meu. E olha o que Jesus fala, são indesculpáveis. O hipócrita, outro dos problemas dele é que eles não merecem confiança. Olha o perigo. Pessoa assim não merece confiança. Provérbios 25:19. Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Sabe por quê? Porque você não vai encontrar socorro. Às vezes aquela pessoa, ela é tão fingida, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo. E a hora que você precisa, olha o que Salomão está falando, como dente quebrado e pé desconjuntado. Não vai encontrar socorro nessa pessoa, não vai encontrar ajuda na hora que você precisa. São pessoas reprovadas por Deus. Tito 1:16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Como o Senhor tem que nos ensinar, como o Senhor tem que nos ajudar para que comportamento desses não venha a ser encontrado em nós. Porque olha só como Paulo fala, detestáveis, desobedientes, mas detestáveis é forte, né? Já pensou? Ô Senhor, tem misericórdia, né? Não deixa a gente ter esse comportamento não. Mais uma coisa, eles são usados por Satanás, sabe para quê? Para trazer divisão na família e na família de Deus. Lucas 12:1-2 diz assim: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então, olha como o Senhor Jesus, ele tem esse cuidado de mostrar para nós. Não se preocupe, todos nós convivemos com pessoas assim, só que nós nos guardamos para que nós não sejamos contaminados. Pedro, ele ensina que devemos fugir e nos prevenir contra toda maldade e hipocrisia. É o nosso texto base de hoje. Temos que fugir sim de pessoas assim, temos que nos prevenir para não nos contaminarmos. E Paulo, ele adverte sobre o ensinamento de pessoas hipócritas. 1 Timóteo 4:1-2 diz assim: Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha que impressionante! Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. A pessoa que tem a consciência cauterizada é aquela pessoa que nada afeta ela, no sentido de eu acho que é assim que eu vou ensinar. Nós temos que olhar o que a palavra de Deus fala para nós não prejudicarmos os outros, para nós não sermos assim como o Senhor fala, sermos considerados hipócritas e mentirosos. É muito importante você não se desviar da palavra de Deus. Paulo cita o perigo da contaminação. Você observa que nesse estudo várias vezes eu falei, cuidado para não nos contaminarmos com pessoas assim. Gálatas 2:13-14. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Dissimular é hipocrisia. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, contamina. Mas não ficou só nisso não. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, olha o que Paulo faz. Disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha que impressionante!
Nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar, nós temos que nos policiar também, tá? Porque a gente já viu aqui que o Senhor tem nos ensinado. Pode ser contaminado. E você sabe como vencer a hipocrisia? É fácil. Primeiro, eu tenho que olhar para mim e ver se esse comportamento está dentro de mim. Se eu estou sendo falsa, ou seja, hipócrita. E se houver em mim, me arrepender. Porque o Senhor, Ele se agrada do arrependimento e perdoa. Olha que lindo. Segundo, eu tenho que procurar exercitar o máximo possível a humildade, considerando os outros superiores, ajudando os outros naquilo que eu preciso, não desmerecendo os outros para que o meu nome venha prevalecer. Ao contrário, dá honra a quem tem honra. Terceiro, a Bíblia Jesus fala de 2 mandamentos. Primeiro, amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Nós não somos deuses e nem semideuses, não adianta eu querer a glória para mim, porque Deus não dá a glória dele para o outro. Então, primeiro eu tenho que amar o Senhor Deus acima de todas as coisas e depois eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Vamos concluir. Que o Senhor Jesus nos guarde desse comportamento. Que o Senhor Jesus nos ajude para que não caiamos nessa armadilha de Satanás, porque você viu os perigos da hipocrisia. Que possamos fazer uma autoanálise, a começar em nós, e pedirmos ao Senhor para nos limpar de tudo que não lhe agrada. Que não haja hipocrisia dentro de nós. E que o Senhor Jesus venha te abençoar. Que o Senhor Jesus venha te dirigir. Que o Espírito Santo possa estar reinando no teu coração e trazendo a paz para a tua vida. Jesus te abençoe e não se esqueça, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Deus te abençoe. Fique com Deus.